Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje para continuar aqui o nosso curso de Teoria Geral do Processo e falar sobre atos processuais. Estou com o nosso roteiro aqui em mãos, também com o Código de Processo Civil. Pego de vocês aí e vamos começar. Vamos lá pessoal, vamos falar hoje sobre atos processuais. Lembrando vocês pessoal, que atos processuais são espécies de atos jurídicos. Então vamos voltar um pouquinho lá no direito civil, né? O que são os atos jurídicos? É qualquer ato que tem relevância para o direito, né? E o que é ato processual? É qualquer ato humano de vontade que tenha alguma repercussão dentro de um processo. É basicamente isso, tá certo, pessoal? Muito simplesinho de entender. Então, quando a gente está falando aqui de ato processual, em lato sensu, né, de forma ampla, a gente está falando de um ato volitivo, de um ato humano de vontade que tenha repercussão para um determinado processo judicial. Pessoal, e aí não importa se o ato foi praticado dentro do processo ou se ele foi praticado fora do processo e tem algum tipo de relevância para o processo. O que importa é ter relevância para um determinado processo judicial. Dou até um exemplo para vocês aqui. Dentro de ato processual, tal qual em ato jurídico, a gente tem, por exemplo, um fato jurídico processual. O que é um fato jurídico? Que é aquele fato natural, que não demanda um ato de vontade humana. Esse fato pode ser, por exemplo, o que nós estamos passando agora, a pandemia do Covid-19. Quando a gente tem essa situação, por exemplo, de pandemia, onde os tribunais suspenderam os prazos processuais, isso é um fato jurídico processual, ou seja, é um fato jurídico que tem relevância para o processo, tá bom? Mas o que nós vamos focar aqui na aula de hoje, e o que é mais importante, é a gente entender que o ato processual, nós temos o ato processual stricto sensu, que é aquele ato processual em que a parte pratica o ato, mas ele não escolhe os efeitos jurídicos daquilo que ele está praticando. Por exemplo, quando o réu contesta, ele impede a revelia, quer ele queira ou não. Quando ele recorre, ele impede o trânsito em julgado, quer ele queira ou não. Isso é um ato jurídico stricto sensu. Mas nós temos também os negócios jurídicos processuais, ou seja, que são aqueles atos de vontade, volitivo, que são levados a efeito por vontade de ambas as partes, né? Ou de uma das partes também, pode ser um ato unilateral, mas que as partes escolhem o efeito jurídico que dali vai advir, como por exemplo uma cláusula de eleição de foro ou até uma cláusula de arbitragem, tá certo? Isso são negócios jurídicos processuais, que é uma espécie aí do gênero atos processuais de forma ampla, tá bom? O que mais? Vamos lá, pessoal. Então, o que mais importa para a gente aqui dentro dessa situação de atos processuais, pessoal, é a gente entender que esses atos processuais, quando a gente fala de ato, a gente está falando em geral de um ato de vontade, tá? De um ato de vontade, então, portanto, um ato humano, tá? E ele se divide aí, né, nessas duas principais categorias. O ato processual stricto sensu, onde a parte não pode escolher quais são aí os efeitos que vai advir desse ato dele, como a contestação e o recurso, que eu acabei de falar para vocês, e também o negócio jurídico processual, que as partes escolhem aí os efeitos jurídicos, daí vão advir, tá certo? E isso eu falo, pessoal, é muito importante porque o nosso novo Código de Processo Civil, ele trouxe aí uma cláusula geral de negócio jurídico processual, lá no artigo 190, que é de grande valia para resolver muitos problemas antes de ter uma briga judicial longa, tá certo? E também para poder auxiliar a ter uma resolução muito mais eficaz e muito mais adequada dos processos, tá? Mas isso a gente pode falar numa outra aula, beleza? Mas vamos seguindo aqui, pessoal. Os atos processuais, eles têm formas. Na verdade, vige entre nós o princípio da liberdade das formas. Então, assim, não tem, os atos em geral, eles não têm uma forma específica que deva ser, em que eles devam ser feitos, em que eles devam ser realizados. A não ser que a lei exija uma forma específica,
você não precisa seguir aquela forma específica. Agora, é importante entender que a forma são aqueles requisitos ali que o ato deve ter para que ele possa ser considerado um ato processual, tá certo? O modo, o lugar e o tempo também dizem relação aí à forma do ato processual. E isso, pessoal, é importante que a gente tenha em mente o seguinte, que esses atos processuais, mesmo que eles tenham um modo, uma forma específica de ser realizado, mesmo que ele não tenha sido realizado com aquela forma específica, mas se ele tiver cumprido o seu objetivo, se ele tiver cumprido a sua finalidade, ele deve ser aproveitado, tá certo? Que é justamente aí o princípio da instrumentalidade das formas, tá? Trazido aí no nosso ordenamento pelo professor Cândido Rangel Dinamarca. Olha só, pessoal, que importante isso. É importante a forma, observar o tempo, o lugar do ato, é importantíssimo, tá certo? Porque isso dá segurança e previsibilidade aos atos processuais e ao processo como um todo, tá certo? Mas se um ato foi praticado sem todos os requisitos para aquele ato, mas não trouxe nenhum tipo de nulidade, não trouxe nenhum tipo de problema para as partes, de nenhum tipo de prejuízo para as partes, esse ato deverá ser aceito e deverá continuar o processo de forma normal, de forma natural, tá certo? Isso é o que a gente chama de instrumentalidade das formas, ou seja, você pratica um ato sem, de repente, todos aqueles requisitos necessários, mas esse ato, mesmo assim, ele é aceito e ele é incorporado ao processo, tá bom? Pessoal, importante, o ato processual, em regra, ele deve ser realizado, ele deve ser praticado no vernáculo, na língua portuguesa, tá certo? Então, quando eu vou praticar um ato processual, eu tenho que praticá-lo em português. Se eu for juntar alguma peça ou algum documento em língua estrangeira no processo, necessariamente eu devo traduzi-lo pela via diplomática ou por tradutor juramentado. Isso está lá no artigo 192 do nosso Código de Processo Civil, tá bom? É importante ainda, pessoal, observar o seguinte, nós no direito a gente tem costume de usar muitas expressões em latim. Vocês estão aí no comecinho do curso, mas já devem ter prestado atenção aí que nós temos várias expressões em latim. Data venia, res judicata, secundo evento probationis. Pessoal, a doutrina e a jurisprudência entendem que essas expressões em latim, que já estão incorporadas na nossa cultura jurídica, elas podem ser utilizadas sem nenhum tipo de tradução. Por isso, inclusive, eu uso, a maioria dos colegas advogados usam, né? Eu não gosto de usar muito não, porque eu acho um pouco brega, mas assim, de vez em quando a gente usa ali um data venia, Vossa Excelência, mas em casos ali excepcionais, eu não gosto de ficar usando muito, mas saibam vocês que essas expressões podem ser então usadas porque já estão incorporadas aí na nossa cultura jurídica, mas qualquer expressão e qualquer documento em língua estrangeira deve ser traduzido, tá? Pela via diplomática ou por tradutor juramentado. Que mais? Que mais? Importante, pessoal, uma informação importante. Quando se tem um processo arbitral, as partes podem escolher a língua que aquele processo vai seguir. Ou seja, se você tem um processo arbitral que está correndo num juízo arbitral, num tribunal arbitral, ele pode correr em inglês, ele pode correr em espanhol, em italiano, não tem problema, desde que as partes concordem com isso, tá certo? Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre os atos processuais em meio eletrônico. A Lei 11.419 de 2006, ela fala um pouquinho sobre os atos processuais em meio eletrônico, que hoje pra gente é uma realidade, né? A maioria dos tribunais já tem processo eletrônico, pelo menos em grande parte do seu acervo, tá bom? Mas
é importante a gente falar um pouquinho deles aqui, porque ainda tem processos físicos, vocês ainda não estão muito ambientados com essa situação. Primeiro, esses atos eletrônicos, eles são praticados por meio de uma assinatura digital, por um token, por algum tipo de chave certificadora, conforme as normas do país, tá bom? Aqui, no caso, a gente tem uma instituição que normatiza a forma de emissão desses certificados digitais, dessas assinaturas digitais, tá bom? Então, ou é feito por esses certificados digitais, ou é feito por uma assinatura eletrônica, como se fosse uma assinatura ali, uma senha de e-mail, por exemplo, desde que você faça o registro lá no tribunal respectivo. Então, se você fez o registro no tribunal com aquela senha, você pode usar aquela senha, senão você vai ter que usar um certificado digital. A tendência é que futuramente a gente faça isso só com certificado digital, porque é muito mais seguro de saber que foi realmente aquela pessoa que assinou aquele ato processual, tá certo? É importante, pessoal, entender o seguinte: antigamente, só para fazer um histórico para vocês, antigamente os processos eles eram físicos e a disponibilização dos atos, por exemplo, decisão do juiz, uma decisão interlocutória, uma sentença, enfim, um despacho, ele se dava no diário oficial físico, né? Que era ali um jornal, um papel, vamos dizer assim, né? Agora, a partir do momento que se criou o diário eletrônico, mesmo nos processos físicos, os atos processuais vindos do judiciário, eles eram praticados em meio eletrônico, né? Nesse diário de justiça eletrônico. Então, mesmo nos processos físicos, podem haver atos processuais eletrônicos, sem o menor problema, tá bom? E importante o seguinte, pessoal, hoje, no atual cenário dos processos eletrônicos, quando há o processo eletrônico, a parte ela tem a ciência de que houve um ato ali, por exemplo, uma decisão do juiz, e a parte deve consultar aquela decisão dentro de 10 dias. Se dentro de 10 dias ela não consultou aquela decisão, vai ser considerado como se ela tivesse tido a intimação daquela decisão, como se ela já tivesse visto aquela decisão, tá certo? Isso está lá na Lei 11.419 também. Para quê, pessoal? Para que o advogado ou a parte não ficasse eternamente esperando para que a outra parte pudesse acessar a decisão e pudesse assim, atrasar o processo, tá bom? E outra coisa importante, pessoal, em geral no processo físico, o ato ele deve ser praticado no horário de funcionamento do fórum, né? No horário de funcionamento do juízo. Então, por exemplo, aqui no DF, o Tribunal de Justiça do DF funciona até às 19 horas. Então, o ato, se eu quiser praticar ele fisicamente, tenho que praticar até às 19 horas. Agora, no processo eletrônico, eu posso praticar o ato até 23 horas e 59 minutos, 59 segundos do dia em que termina o meu prazo, tá certo? Então isso é importante porque dá um respiro aí para, por exemplo, você conseguir praticar um ato que você não conseguiria praticar no processo físico em virtude do fechamento do juízo, tá bom? Que mais? Importante, os documentos que forem juntados pelos advogados, servidores ou qualquer sujeito processual no processo eletrônico, ele é tido como um documento original, tá certo? Então, o documento ou petições que juntamos no processo, advogados, servidores e qualquer sujeito processual, juiz, enfim, perito, qualquer sujeito processual junta no processo eletrônico é considerado como se fosse o documento original, beleza? Pessoal, os atos processuais em geral são públicos, exceto aqueles que a lei determina que não sejam públicos, que sejam praticados em segredo de justiça, que é a minoria dos atos, tá certo? É a exceção, tá bom? Mesmo os processos que correm em segredo de justiça, os atos daquele processo, eles em geral são públicos, eles são públicos, mas eles preservam a identidade das partes, tá certo? Então fica só as iniciais das partes e aí publica-se a decisão, por exemplo, tá? Que mais? Os atos, pessoal, importante, topologicamente, aqui no nosso Código de Processo Civil, topologicamente os atos estão divididos tem os atos da parte, os atos do juiz e os atos do escrivão. Topologicamente aqui no nosso código, a gente pode localizar os atos da parte entre os artigos 200 e 202. Os atos do juiz entre o artigo 201
203 e 205 e os atos do escrivão do artigo 206 a 211, tá bom? E aí eu não vou ler todos os artigos aqui para vocês não, mas vou comentar rapidamente aqui sobre cada um desses atos. Primeiro é o seguinte, pessoal, os atos da parte, eles podem ser atos unilaterais ou bilaterais, ou seja, atos que a parte pratica sozinha ou atos que ela depende da outra parte para poder praticá-los. A maioria dos atos eles são unilaterais, como por exemplo, a parte que quer contestar é um ato unilateral. Recorrer, apresentar a petição inicial, apresentar uma petição de especificação de provas, são atos unilaterais, tá certo? Agora, uma transação, por exemplo, um acordo, é um ato bilateral. Então, o ato da parte ele pode ser unilateral ou ele pode ser bilateral, tá certo? E é importante o seguinte, pessoal, dentro do processo, a parte tem um momento para praticar o ato. Se ela não praticar o ato naquele momento, preclui a oportunidade e ela não poderá mais fazê-lo, beleza? Em regra, preclui a oportunidade e não vai poder mais fazer. Então, por exemplo, se a parte foi instada a se manifestar sobre a necessidade ou a requisição de provas e ela não fez isso, precluiu a oportunidade dela, ela não poderá mais fazê-lo, tá bom? Pessoal, agora em relação aos atos do juiz, tá? Do artigo 203 a 205. Os atos do juiz, pessoal, se divide em 3 categorias: sentença, decisão interlocutória e despacho. Pessoal, sentença é o ato do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo ou à fase executiva do processo, tá certo? Então, fiquem ligados aí. Sentença é ato do juiz, é ato decisório do juiz que põe fim à fase cognitiva ou à fase executiva do processo, né, numa daquelas hipóteses do artigo 485 ou 487 do nosso Código de Processo Civil, tá bom? Decisão interlocutória é ato decisório do juiz que não seja um desses atos que eu acabei de falar agora, ou seja, que extinga o processo de conhecimento ou que extinga a execução, tá certo? Então, decisão interlocutória são aquelas decisões ali que o juiz profere no decorrer do processo com uma carga decisória, mas que não necessariamente extingue o processo, tá bom? E, por fim, despacho, pessoal. Despacho é um ato processual praticado pelo juiz que não tem nenhum caráter decisório, tá? Não tem caráter decisório e, por isso, ele não tem, inclusive, possibilidade de recurso contra despacho, tá? A única ressalva que eu faço aqui é o embargo de declaração, que os embargos de declaração que são considerados recurso, cabem inclusive contra despacho, tá? Então o despacho funciona apenas para que o juiz possa ali ordenar o processo, tá bom? Não tem carga decisória e não pode então causar prejuízo às partes, tá bom? Que mais? Os atos decisórios tomados pelos tribunais, pelos magistrados de segundo grau, né? Os famosos desembargadores aí para vocês. Esses atos eles são considerados, quando tomados em conjunto, ele é chamado de acórdão, tá? Mas esse acórdão, pessoal, nada mais é do que uma sentença de segundo grau, tá? Uma decisão final de segundo grau, beleza? Quando o desembargador no segundo grau toma uma decisão monocrática, ele toma uma decisão sozinho, a gente chama ela de decisão monocrática e ela pode ser uma decisão final ou pode ser uma decisão interlocutória, aí vai depender do contexto, tem que se analisar, tá bom? E importante, pessoal, que vocês saibam o seguinte, depois pausa o vídeo e dá uma lidinha lá no artigo 485 e no artigo 487. Por quê? Lá no artigo 485, nós temos as sentenças terminativas, ou seja, que são aquelas sentenças que a gente chama de sentenças processuais. São aquelas sentenças que não julgam o mérito, ou seja, elas extinguem o processo, mas não julgou o mérito, ou seja, não resolveu o conflito, não resolveu o litígio. Já lá no artigo 487, nós temos as sentenças que resolvem o mérito e que, portanto, ali julgam o litígio, julgam a controvérsia, tá bom? Então dá uma olhadinha lá só para vocês entenderem. A gente não é objeto da nossa aula agora, a gente está falando só sobre atos processuais, então não vou passar nisso, mas dá uma olhadinha lá para vocês terem ideia de uma coisa e de outra, ou seja, o que extingue o processo sem resolução de mérito e o que extingue o processo com resolução de mérito, tá bom? Por fim, pessoal, nós temos os atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Esses atos são praticados pelos servidores do cartório ou da escrivania, como diz aí em alguns tribunais,
E geralmente eles são atos de documentação, como declarações, certidões ou atos de comunicação, como intimação, um mandado de citação, tá certo? Então vejam, os servidores do cartório, eles praticam esses atos que vão dar seguimento ao processo. Então o juiz manda citar, isso vai para o cartório, o pessoal do cartório faz o mandado de citação, que é um ato processual, e envia por correio ou envia para o oficial, tá certo? Ou o juiz manda intimar uma parte, o cartório vai lá e faz um mandado de intimação e manda para a parte, por exemplo, tá certo? Então, geralmente esses atos praticados pelo escrivão ou pelos servidores da secretaria são atos de documentação ou esses atos de comunicação, tá bom? Pessoal, terminamos por aqui nossa aula de atos processuais, espero que tenham gostado e, como de costume, estou à disposição de vocês para o que for necessário. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.